Graça e paz a todos, queridos. Vamos estudar mais uma lição desse trimestre que tem sido abençoador para nossas vidas, com o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta iminente de Cristo Jesus. Amados e amigos que nos escutam, através desta gravação, desse vídeo, de antemão eu pediria para você se inscrever em nosso canal. Temos um grande desafio aí de chegar a 1.000 inscritos. Nosso canal é pb.samuel Nascimento de Melo, para você se inscrever em nosso canal, tá bom? No final a gente fala mais uma vez sobre isso. A lição que vamos estar estudando, estamos estudando o tema sobre missões, e a lição que vamos estudar propriamente dita, domingo que vem agora, é a lição de número 5. Domingo que vem é o dia 29 de outubro de 2023. O tema da nossa lição é uma perspectiva pentecostal de missões. O nosso texto áureo diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A nossa verdade prática nos diz assim, queridos: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 8, depois o 14 ao 18. Bom? E a nossa introdução, a palavra-chave da lição é Pentecostes, que era uma das festas, das 3 festas mais importantes da tradição judaica, lá também conhecida como o dia da colheita, a primeira colheita, e também com o significado também de 50º dia, tá bom? Amados irmãos e amigos, dentro da introdução aqui da lição, que ela é um pouco curta, eu acrescentei mais algo aqui, e coloquei que, devido ao rápido crescimento no período relativamente curto da história da igreja, o movimento pentecostal pode ser considerado um fenômeno missionário moderno. William Menzies, ele diz assim: sentindo a urgência de alcançar os perdidos antes da volta iminente de Cristo, os crentes batizados com o Espírito Santo espalharam-se para lugares remotos, levando o Evangelho. Estudaremos também, queridos, algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito, nesses últimos dias. A gente observa que missões é uma marca do Espírito Santo nesses últimos dias. O primeiro tópico da lição nos diz assim: uma perspectiva pentecostal de missões. E ele vai dizer no primeiro subtópico que somos evangélicos. O comentarista colocou aqui na nossa lição pelo menos 3 características históricas de alguém que se denomina evangélico. Uma dessas características é a pessoa, quando tem um compromisso pessoal com Jesus, a partir daí do novo nascimento, ela vai ter esse compromisso pessoal com Jesus. Segunda característica, ela crê na autoridade da Bíblia. E terceira característica, ela faz o apelo, de anunciar Cristo a outras pessoas, que é o caso das missões cultural, transculturais, multicultural, tá bom? Ainda dentro dessa questão, o comentarista vai falar sobre 3 princípios comuns dos evangélicos, e que é isso que eu já citei, e a tríplice ênfase da reforma protestante. Os três princípios comuns esse que eu já citei, e a tríplice ênfase
da Reforma Protestante. Inclusive, estamos quase diante já de mais um ano da nossa Reforma Protestante. É isso? Então, primeiro, na Reforma Protestante, se denominou que a autoridade das Escrituras, só as Escrituras, né? Sagrada. A salvação pela fé e o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, esse missionário chamado Pomerville, ele cita os 7 princípios que foram identificados com o impulso evangélico na história. Olha, o primeiro princípio que ele cita é a autoridade da palavra de Deus. O segundo, a ortodoxia, que tem a ver com a crença secreta. O terceiro, a salvação pessoal pela graça. O quarto, a dedicação e o compromisso. O quinto, o evangelismo e as missões. O sexto, o ecumenismo, que tem a ver com a koinonia. E o sétimo, a preocupação social com o seu próximo, com o indivíduo, tá bom? Ou com o seu irmão na fé também. Em primeiro lugar, os domésticos na fé. No segundo subponto do primeiro tópico, ainda nos diz assim: somos pentecostais. Mas o que é ser pentecostal? Eu já expliquei no começo, né? Pentecostal, dentro dessa perspectiva aqui do comentarista Wagner Gabir, através dessa nossa lição, ele vai dizer que é o crente que crê na possibilidade de receber a mesma experiência do Espírito Santo que os apóstolos receberam. Não é isso? No dia de Pentecostes, experiências com a evidência do batismo com o Espírito Santo no livro do Atos dos Apóstolos. Para a gente que na evidência do batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Batismo com o Espírito Santo, que vamos estar aprendendo aqui também mais alguma coisa sobre isso. Tá? No terceiro subtópico, do terceiro subponto do primeiro tópico, ele ainda nos diz assim: contribuições pentecostais às missões. Quais são essas contribuições? Primeiro, a ênfase do papel indispensável, irmãos, do Espírito Santo. O que seria da igreja sem o Espírito Santo? O que seria das missões sem o Espírito Santo? Né? Ficaria muito difícil. Não tem como cumprir essa missão, ou como exercer essa missão, como fazer essa missão sem a graça indispensável da ênfase do Espírito Santo, atuando diretamente ou indiretamente. Atos 1 e 8 vai falar sobre isso, né, que é o textual que lemos da lição. Vamos ler aqui, para a gente embasar. Recebereis poder, virtude e poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que possamos ser testemunhas. Precisamos desse poder, dessa graça que nos auxilia do Espírito Santo, que dá gosto, né? Nesse evangelho da paz de Cristo Jesus. Então, a visão de Paulo em Troade, por exemplo, quer dizer da visão de Paulo em Troade, né? Temos a vida dos apóstolos, né, como modelo, não é isso? Essas contribuições que o pentecostalismo traz, que o pentecostal traz, a missão pentecostal é essa, porque tem os apóstolos como modelo. As igrejas pentecostais dão ênfase singular à pessoa e obra do Espírito Santo na atualidade. E a Bíblia é muito clara em afirmar que durante a dispensação da igreja, esta estaria aos cuidados da terceira pessoa da Trindade. E certamente ignorá-lo é ignorar Cristo. Não podemos ignorar. É por isso que somos considerados dispensacionalistas. Cremos na atualidade dos dons, cremos na atualidade dos milagres. Eu sou fruto de milagre. Eu sou testemunha ocular de milagres. Já vi Deus curar pessoas paralíticas. Já vi pessoas também que foram curadas com câncer. Isso para Deus não é nada.
tá bom? Para nós é impossível, a gente não pode, não tem condição, mas para Deus a Bíblia diz: nada será impossível, nada é impossível para Deus. Inclusive o próprio Deus, né, se tornar homem, né, se fazer homem, é o verbo, palavra encarnar. E aí é o Emanuel, Deus entre os homens. Certamente ignorar é ignorar Cristo, né? Ignorar essa atuação do Espírito sobre a igreja. Inclusive, vamos falar um pouco mais na frente que ele mesmo ungiu o primeiro missionário, não é isso? Então, segundo tópico da lição, ainda nos diz assim: a obra missionária depois do Pentecostes. Olha, obviamente os discípulos já evangelizavam, já pregavam, Jesus já tinha feito muitas maravilhas e tinha prometido também que ele faria coisas até maiores e obviamente mais de uma linha de interpretação sobre isso, mas entendemos que alguns milagres nitidamente que ocorreu na era apostólica foram milagres especiais, obviamente. Ainda que cremos na atualidade dos dons e de que Deus realmente pode operar milagres semelhantes, tá bom? Mas não é uma regra geral, tá bom? Então a obra missionária depois do Pentecoste. Eles receberam poder para testemunhar de Cristo e eles receberam poder e Deus, através da vida deles, operou sinais e maravilhas gloriosas, magníficas, assim como operou através da vida de Jesus Cristo aqui na terra, quando ele estava cumprindo a sua missão. Então, eles receberam a promessa do Pai. A gente vai ver isso em Lucas capítulo 24, 49. Eles iam receber essa promessa. E também em Atos, capítulo 1, versículo 4, que ele vai falar sobre essa promessa do Pai. Eu gostaria até de ler, para embasarmos aquilo que estamos falando, alguns versículos que eu vou precisar de ler, para que a gente possa entender melhor. No capítulo 1 e o verso 4, ele diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Fiquem em Jerusalém para receber essa promessa do Pai. Eles receberam a promessa do Pai, eles foram revestidos de poder, com base no versículo 49 ainda, do capítulo 1 do Atos dos Apóstolos. Cadê meu Deus? 49. Eles receberam esse revestimento de poder e a gente não pode deixar de falar sobre essa graça tão magnífica do Espírito Santo sobre a vida deles, né? Foi receber essa virtude gloriosa para falar do amor de Deus. Ali começou o poderoso movimento de missões. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 2, quando o Espírito de Deus, quando o Espírito Santo desce sobre eles como línguas que repartidas que de fogo, e aí eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Não é eu que falo porque quero falar, porque cabe a mim. Não, mas é porque somos impulsionados pelo Espírito Santo para isso. Tá bom? Então, no segundo tópico aí, subtópico do segundo ponto, diz assim: a expansão missionária da primeira igreja. Como se deu essa expansão missionária da primeira igreja, queridos? A igreja iniciou as missões transculturais após o Pentecoste. Essa é uma grande verdade, tá? Paulo, né, o maior missionário do Novo Testamento, teve 3 viagens, grandes viagens missionárias, onde Deus operou poderosamente através da vida desse apóstolo, por nome do apóstolo Paulo, contribuiu demais. Foi um dos maiores também plantadores de igreja. A gente vai observar isso, que aqui, depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar, não é isso? Eles puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. A gente vai ver aí que o primeiro missionário transcultural foi o diácono e também chamado de evangelista Felipe, é isso?
Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerando o maior missionário da igreja primitiva, 1 Coríntios 16, 8 e 9, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas. Ele estabeleceu igreja na Galácia, Macedônia, Acaia e também na Ásia. É isso? Então, o primeiro missionário, como já falei, transcultural, foi Filipe, chamado de diácono, no capítulo 6, lá, e também de evangelista. Pedro vai ser também um grande missionário a falar também para os gentios na casa de Cornélio, é isso? Onde temos uma história magnífica em Atos capítulo 10, versículo 19 ao 35. Barnabé foi missionário junto a Paulo. Silas, missionário junto a Paulo. Atos capítulo 16, versículo 25, perto da meia-noite, quando os presos já dormiam, e Paulo e Silas cantavam e oravam, e a Bíblia diz que os cárceres todos se abriram. E é interessante que tem uma mensagem que eu prego falando sobre missionários da prisão. Eles mesmo presos. Quem é, irmão, que vai lembrar de falar de Deus estando preso, ainda mais depois de um terremoto? Então houve um terremoto, todo o cárcere abalou, as portas das prisões se abriram e o carcereiro já ia se suicidar. E a Bíblia diz que Paulo diz, não faça tal coisa, estamos todos aqui. E aproveita esse momento para evangelizar. Que coisa magnífica. Quem vai estar evangelizando diante de um terremoto? Mas esse homem de Deus, por nome de Paulo e Silas, eles fizeram isso, tá bom? Então, João Marcos também, que foi evangelizou junto com eles, foi um grande missionário também. Então, no terceiro subponto do segundo tópico, nos diz assim, Deus não faz a acepção de pessoas. Filipe, por exemplo, foi o primeiro missionário, como já falei, transcultural, e ele foi levado para pregar para um africano, né? Para o eunuco lá, o africano, tá bom? Então Deus não faz acepção de raça, de cor, de etnia, não, Deus não faz, tá bom? Inclusive, quando o próprio Senhor Jesus esteve aqui, ele rompeu todas essas barreiras de preconceito, tá bom? Então, Filipe foi esse missionário, né, que pregou para um africano. Pedro, né, foi um missionário, como já falei, cheio do Espírito Santo, que foi pregar para um gentio, por nome de Cornélio, que já dava esmolas, e que Deus apareceu ele numa visão, e que também é Pedro, e que realizou uma grande obra ali na casa de Cornélio. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, entendeu que todo ser humano é alvo do amor de Deus. Quando ele viu que Deus transformou a vida de Cornélio, transformou a casa de Cornélio, a família de Cornélio, ele entendeu isso, tá? Paulo, de perseguidor dos cristãos, ferrenho, tornou-se agora um apóstolo dos gentios. Deus usou ele para orientar, instruir, ensinar, abrir o entendimento do povo gentil acerca da palavra de Deus e da graça de Deus que veio superando todas as coisas. Então a graça de Deus se é manifestada também a todos os homens. A gente vai ver isso em Tito, no capítulo 2, versículo 9, né? Basta a gente receber essa graça, abraçar esse presente de Deus que é chamado de salvação. Então, olha, a missão atingiria em pouco tempo a escala mundial, visto que pessoas de 16 nacionalidades estavam em Jerusalém naquele grande dia lá do Pentecoste, onde Deus se utilizou deles para falar e usar no idioma de cada pessoa que estavam ali. Então, o batismo com o Espírito Santo é de fundamental importância para o êxito da evangelização. É o que dá gosto, né? Então, vejamos o crescimento da igreja. Dentro dessa questão aqui do crescimento da igreja, a gente vai observar que em Atos, capítulo 1, no verso 15, havia 120 pessoas, membros. Em Atos, capítulo 2, versículo 41, 3.000 almas depois da pregação expositiva do apóstolo Pedro. Em Atos, capítulo 4, versículo 4, 5.000 almas depois da evangelização, 5.000 membros. Em Atos, capítulo 5, versículo 14, uma grande multidão. Em Atos, capítulo 6, versículo 17, o número grande, né, foi multiplicado,
de muitas pessoas, tá bom? Em Atos, capítulo 9, versículo 31, Judeia, Galileia e Samaria. Em Atos, capítulo 16 e o versículo 5, as igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. É por isso que Deus usou aqueles missionários para ganhar toda a Europa ali, a falar de Jesus a toda aquela região da Europa, até chegar até nós, tá bom? No terceiro tópico da lição, ainda diz assim: a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A gente vai ver aqui no primeiro subtópico que é a função do Espírito na obra missionária, né? Dentre muitas funções que o Espírito Santo tem, que não só é uma ou duas, mas são várias, ele unge. Foi ele quem ungiu o primeiro missionário do Novo Testamento. Ele ungiu ao Senhor Jesus Cristo. Foi profetizado em Isaías, capítulo 61, versículo 1, e foi concretizado em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, quando ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele também ungiu a igreja primitiva, capacitando-a para a grande comissão, né, de Mateus, capítulo 28, versículo 19, por diante, para ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pregar o evangelho a todas as nações. Ele inspirou Estevão a ponto de ninguém poder conseguir confrontar quando ele estava sendo usado na pregação expositiva da palavra de Deus, em Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10. Ele separou Paulo e Barnabé, ou Barnabé e a Paulo, na igreja de Antioquia. Ele enviou também, né? E ele enviou a Pedro também, em Atos capítulo 10, versículo 19 e o verso 20. Então, essas são a obra e a ação do Espírito Santo na vida desses homens de Deus. No segundo subtópico, ainda do terceiro ponto, diz assim: o Espírito Santo capacita para a obra. Ele escolheu e capacitou Filipe, a gente já viu aqui. Ele escolhe, né, onde quer ele escolhe onde e por quem a obra será feita. A gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos. E eu preciso ler no capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 4 ao 7. É uma passagem bem incrível. Atos 16, verso 4 ao 7, que diz assim: e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja bem, então Deus determina o lugar, quem vai levar, onde vai levar. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Tá bom? Então, é Deus que determina através do seu Espírito Santo onde e quem vai. Tá bom? Então, a ação do Espírito Santo é tremenda. Ele é o instrutor dos ministros da palavra de Deus. A gente vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 18. Você não fala o que você quer, mas é o Espírito Santo que vai fazer você falar as palavras que ele já tem determinado. Então, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente, a ponto do livro de Atos ser chamado originalmente de os Atos do Espírito Santo. Apesar da gente conhecer como Atos dos Apóstolos, ele no original, na cópia de original, é os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus, quanto o ministério público da igreja primitiva deu início com a experiência com o Espírito Santo
né, ungindo, capacitando, enviando, revestindo, né, descendo a virtude do Pai sobre a vida deles. No terceiro subtópico ainda do terceiro ponto, para a gente já estar caminhando para o final, Deus age por meio do Espírito Santo. Vamos observar que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita, direciona os evangelizadores, aonde quer, como quer, né? Onde ele quer, quando ele quiser. Então, o Deus da Bíblia não é conforme apregou o deísmo, né? Alguém que faz algo ali, cria algo e deixa lá, despreza, abandona. Não, não, não. Mas sim um Deus que intervém a todo instante pelo poder ativo do Espírito Santo. Ele está sempre em contato com o seu povo, com seus filhos, suas filhas, com a igreja. A igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelização com eficácia e na direção divina. Antes de Cristo, por exemplo, ser enviado e a igreja ser enviado ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não esqueça disso. João capítulo 16, versículos 7 ao 11. Então, queridos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, que você possa ter uma boa aula. Eu vou estar lendo aqui apenas a conclusão para a gente já encerrar a aula de hoje, tá bom? Nesta lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude e tenha uma boa aula em nome de Jesus. A próxima lição que vamos estudar é a lição número 6, que tem por título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Se inscreva em nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal. Samuel Nascimento de Melo, presbítero Samuel Nascimento de Melo. Deus tem uma palavra para você. Só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Quero orar por você agora. Pai, queremos te agradecer por este momento oportuno. Se utiliza de cada professor, de cada professora, de cada aluno, abre a mente, o entendimento. Ajuda-nos a guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, agora e sempre. Amém.